Olá IPCA, hoje é segunda-feira, dia 16 de junho de 2014. Nós estamos juntos há 680 dias lendo a Bíblia e hoje leremos os 3 capítulos do livro do profeta Joel. O cabeçalho do livro só nos informa que Joel era filho de Petuel, mas não diz em que época ele profetizou, como fizeram os outros profetas que já estudamos. Na época do rei tal, reinando em Jerusalém ou em Israel, não há essa indicação aqui em Joel. E nós, portanto, não sabemos com precisão a época em que ele proferiu os seus oráculos. Nós temos algumas evidências internas no livro que nos ajudam a ter alguma base para datá-lo. Por exemplo, versos 13 e 14 do capítulo 1 e também o verso 16 falam do templo, de coisas ligadas ao templo. E isso sugere que, então, Joel falou numa época em que o templo de Jerusalém ainda não havia sido destruído. Portanto, Joel deve ter profetizado antes do ano 586 a.C. Porém, nós não podemos ser muito mais precisos do que isso. Alguns tentam datar Joel a partir da semelhança de vocabulário em relação aos demais profetas, ou da semelhança de estilo, mas nada disso pode ser um argumento definitivo. No entanto, eu escolhi ler Joel agora com você, porque se você já leu Isaías e já conseguiu formar um arcabouço teórico sobre como se deve interpretar uma mensagem de um profeta, aqui você já está bastante treinado para entender tudo o que Joel está nos dizendo. E é por isso que eu vou começar por aí. Você vai ver no capítulo 1 que Joel está falando nos versos iniciais que o povo devia prestar atenção. Aconteceu uma praga de gafanhotos em sequência, com 4 tipos de gafanhotos diferentes nos dias de Joel. Primeiro veio o gafanhoto cortador, depois veio o migrador, depois veio o devorador, depois veio o destruidor. E essa sequência de pragas, no entendimento de Joel, era um anúncio de que Deus estava chamando a sua nação, por meio de um juízo temporário e menor, ao arrependimento, para que esta evitasse um juízo definitivo e maior. É mais ou menos aquilo que nós vamos ler lá no início do livro de Isaías. Quando lá no capítulo 1, Isaías está falando assim, se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado alguns poucos, nós já nos teríamos tornado semelhantes a Sodoma e a Gomorra. Será que vocês não estão percebendo? Olhem aí para as plantações. Olha o verso 7 do capítulo 1 de Isaías. A vossa terra está assolada, as vossas cidades consumidas pelo fogo. Presta atenção, vocês já estão experimentando alguma dose de juízo de Deus e não atinaram ainda para o fato de que isso é um aviso de que Deus pode trazer um juízo mais sério ainda sobre vocês? Bom, esse juízo, em particular com gafanhotos, nos faz lembrar lá de 2 Crônicas 7:13, quando Salomão está orando para consagrar o templo. E Salomão diz expressamente, lá em 2 Crônicas 7:13, que se Deus estivesse descontente com o seu povo e mandasse uma praga de gafanhotos, se o povo se humilhasse e orasse e se convertesse dos seus maus caminhos, então Deus sararia a sua terra. 2 Crônicas 7:14 é aquele texto que a gente conhece bastante. Então você vê que é bem essa a mensagem. Só que o povo está indiferente a Deus, como Isaías acusou. O povo, diz o verso 5, está bêbado, está ébrio. E Isaías chamou o povo de Judá assim lá no capítulo 28, versos 3 e 7. O povo não estava preocupado com Deus. Na verdade, eles estavam com uma religiosidade toda formal, e Isaías já condena isso. E aqui então Joel diz que o povo devia promulgar um santo jejum e se arrepender. Lembra de Isaías capítulo 58? Eles observavam um jejum, mas não era um jejum correto. E isso tudo deveria ser feito porque o dia do Senhor está perto. A ideia do dia em que Deus vai se manifestar em julgamento contra aqueles que pensam que são seu povo, mas não são. Como Isaías falou disso, como Amós falou disso lá no capítulo 5, verso 18. A ideia de que é necessário tocar a trombeta, capítulo 2 de Joel, verso 1, para anunciar esse juízo, também vem lá de Amós, capítulo 3, verso 6. A ideia de que Deus está usando o fogo como um julgamento simbólico para a nação é muito mencionada lá no livro de Amós. O fogo está aqui em Joel no capítulo 1, verso 19, no capítulo 2, verso 3, no capítulo 2, verso 5, e lá em Amós está
em várias das sessões que são mostradas no capítulo 1. Capítulo 1, versos 4, 7, 10, 12, 14, tudo se fala em fogo como símbolo de juízo lá em Amós. Qual é a ideia, portanto? Houve uma praga de gafanhotos no dia de Joel, nos dias de Joel. E Joel está dizendo, prestem atenção, Deus está mandando um juízo pequeno para mostrar para vocês que se vocês não se arrependerem, não fizerem um jejum verdadeiro, não se converterem de fato ao Senhor, Ele vai destruir vocês. Há promessa de mudança da parte de Deus. Lembra lá de 2 Crônicas 7, se o povo se humilhar, Deus vai ouvir a sua prece, vai perdoar os seus pecados, vai sarar a sua terra. Mas se vocês não fizerem assim, vocês vão sofrer o juízo do dia do Senhor, que é como fogo, como já falou Amós. Quando Deus usar os exércitos do inimigo, esse inimigo não vai se desviar da sua fileira, como diz o capítulo 2, verso 7. E essa expressão também é usada lá em Isaías 14, 31, para se referir ao exército do inimigo. Então, é hora de todo mundo prestar atenção e se converter ao Senhor de todo o coração. Joel capítulo 2, verso 12. Não foi isso que Isaías falou lá no capítulo 55? Deixe o ímpio o seu caminho, o injusto seus pensamentos e converta-se ao Senhor, que terá compaixão. É aqui o que fala Joel. Quem sabe ele não se voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção e tudo mais. Então, fica toda essa ideia até o verso 17 do capítulo 2, de que é necessário que o povo se arrependa, porque há uma calamidade muito grande por vir. E essa é chamada a seção contemporânea do livro, capítulo 1, verso 1, até o capítulo 2, verso 17, em que Joel denuncia o pecado do povo. A partir do verso 18 do capítulo 2 até o final do livro vem a seção futurista, onde depois do juízo Deus vai trazer restauração. E isso não parece com Isaías? E você já não viu isso lá? A seção futurista de Isaías seria a partir do capítulo 40. Aqui, em menor escala, em Joel, seria a partir do verso 18 do capítulo 2. Mais ou menos aquilo que a gente viu lá em Isaías 64, pulando para o capítulo 65, nós temos aqui entre Joel 2,17 para Joel 2,18. Aquela pergunta, Deus, o Senhor vai deixar isso acontecer? Por que o Senhor não poupa o teu povo, diz o verso 17 de Joel 2? Por que as nações diriam, onde está o teu Deus? Por que o Senhor vai deixar todo esse mal vir? A pergunta de Isaías 64 era essa. E a resposta de Deus nós vimos no vídeo. No último vídeo que fizemos em Isaías 65. Não, o Senhor vai livrar o seu povo sim. Mas não é todo mundo que pensa que é povo não. É só o povo verdadeiro. Esses terão bênção. Portanto, da mesma maneira que os últimos capítulos de Isaías, a partir de Joel 2,18 nós temos juízo e esperança. Juízo para quem pensa que é povo, mas não é povo. E esperança para quem é verdadeiramente povo de Deus e mostra isso obedecendo, não importa de onde seja. A ideia de que esse juízo virá, mas quem é povo de Deus deve estar em paz, está expressa aqui em coisas que também já foram ditas lá em Isaías. Capítulo 2, verso 21 começa com não temas. O verso 22 começa com não temais. E essa ideia é muito repetida lá em Isaías, capítulo 41, versos 10 e 14, capítulo 43, versos 1 e 15, capítulo 44, verso 2. Não tema. Deus vai mandar o juízo sim, mas se você é povo dele, depois do juízo virá a restauração. Confie. Então, quem é verdadeiramente povo de Deus, ainda que esteja no meio desse juízo que vai varrer a nação, será restaurado. O verdadeiro povo de Deus jamais será envergonhado, diz o verso 26 do capítulo 2 e também o verso 27. E isso nos lembra lá de Isaías 61, capítulo 7. Tá certo? E como é que Deus vai promover a restauração depois do juízo? Por meio do seu Espírito, verso 28 do capítulo 2, que está também mencionado lá em Isaías capítulo 44, verso 3, tá certo? Deus vai colocar o seu Espírito sobre o seu povo, e Miqueias também fala que ele profetiza mediante o Espírito do Senhor, tá certo? Bom, o juízo de Deus vai então se manifestar, mas para aqueles que não são povo de Deus. Deus vai cuidar do seu povo e inclusive fará isso destruindo os inimigos da nação. Isaías capítulo 30, verso 7 fala que Deus vai destruir o inimigo e que ele vai mostrar a sua glória ao mundo inteiro e vai atrair gente de todas as nações para ser o seu povo verdadeiro. Todo mundo que o teme será o seu povo. É por isso que Deus congrega as nações para julgá-las no vale, diz o verso 2 do capítulo 3, e que essa justiça de Deus precisa ser proclamada entre as nações, como diz o verso 9, e
Ali então Deus vai mostrar a sua glória ao mundo inteiro, às nações todas, como diz o verso 12 do capítulo 3. Nada disso é assunto novo para você. Você já está acostumado a ver isso aí. E Deus vai punir os inimigos de Israel, como diz o verso 19 do capítulo 3. Edom vai se tornar num deserto abandonado. Não foi isso que a gente leu lá em Isaías 63, verso 1? A mensagem que temos aqui, portanto, é clara. Há um juízo parcial de Deus com gafanhotos, nos dias de Joel, que aponta para um juízo maior. A nação de Judá, que está em perspectiva aqui por causa do templo sendo mencionado, isso nos parece uma conclusão legítima, ela deve se arrepender, mas de verdade, com jejum sincero, não com uma adoração mecânica, porque Deus está prestes a julgar o seu povo. O verdadeiro povo de Deus não deve temer. O dia do Senhor é difícil, mas haverá uma restauração gloriosa, que não é para todo mundo, mas só para quem é verdadeiro povo de Deus, e que prova que é porque obedece. Tudo a gente já viu em Isaías. O que é particular em Joel é que nós vamos ver essas figuras vívidas, essas imagens muito fortes do dia do Senhor, fazendo parte das descrições que são usadas no Novo Testamento para falar da volta de Jesus, que é de fato o cumprimento final do dia do Senhor. As imagens de Joel, portanto, são usadas lá no Novo Testamento em Marcos 13, 24, Lucas 21, 25, Apocalipse 6, 9, Apocalipse 9, 2 e daí para frente. O derramamento do Espírito Santo é citado por Pedro, lá em Atos, capítulo 2, versos 28 a 32, como já tendo sido cumprido, a nova era já começou. E a ideia de que Deus vai reunir gente de todas as nações, tanto judeu como grego, citada lá em Joel 2,32, é tomada de empréstimo pelo apóstolo Paulo em Romanos 10, 13. Ou seja, tudo que nós temos visto aqui forma o arcabouço doutrinário e teológico sobre o qual as promessas, as realidades concretizadas do Novo Testamento se estabelecerão. E a gente já viu isso em Isaías, está vendo isso em Joel e vai ver isso no Novo Testamento. Portanto, meus irmãos, é um livro que, apesar de difícil, você deve conseguir ler com tranquilidade se você vem vindo na sequência conosco. Lê-lo sem ter estudado Isaías antes seria bem mais complicado. Mas agora que você já formou esse repertório de interpretação profética, aí fica mais fácil mesmo. E é por isso que nós o lemos aqui. Serve para nós de aviso. O dia do Senhor está vindo. Estamos preparados? Estamos vivendo em santidade, de acordo com a vontade de Deus? Se for assim, não precisamos temer. Podemos crer que pelo seu Espírito que já está conosco, Deus vai nos preservar, vai destruir os nossos inimigos e nos fará herdar uma Jerusalém completamente purificada. Essa é a nossa bendita esperança. Mas se esse não é o seu caso, é hora de você se converter e clamar ao Senhor, como diz o capítulo 2, a partir do verso 12. Volte-se para Deus, Ele é a sua única esperança. Que essas considerações o ajudem a interpretar esse livro tão importante da Bíblia, embora às vezes tão desconhecido. E que tudo isso abençoe o seu coração. É a nossa oração em nome de Jesus. Bom estudo para você. Até amanhã, se Deus quiser.